Os navegantes e nós precisamos de porto seguro. Os navegantes saindo pelo mar sempre têm a expectativa de retornar para um ponto que seja um porto seguro. E isso pode acontecer, quer seja naqueles dias de sol brilhante, em que a sua embarcação é levemente tocada por ondas pequenas, a brisa transformando-se um vento bem suave, no caso dos veleiros, empurrando as suas velas. E os viajantes dos mares, tanto nos dias em que as condições são favoráveis, como também naqueles dias em que as ondas são revoltas, pode ser que estejam navegando durante a noite, o vento é muito forte, que leva até a recolher as velas, no caso dos veleiros. Essa situação ainda é mais importante para esses navegantes, que eles possam ter à sua disposição, ao seu alcance, um porto seguro. E nós podemos nos considerar também como navegantes. Nós navegamos na vida através das nossas ações, daquilo que nós fazemos ou que deixamos de fazer. Navegamos com as nossas palavras que dizemos ou que procuramos não dizê-las, e também pelos nossos pensamentos. E os nossos dias de navegação podem se apresentar das mais diferentes situações. Podem ser dias tranquilos, ou podem ser dias agitados. Pode ser dias rotineiros, ou que somos apanhados por surpresas. Essas surpresas podem ser agradáveis, como também podem não ser agradáveis. Mas qual será o porto seguro em que nós procuramos em todas essas situações? O porto seguro chama-se família. A nossa família é o nosso porto seguro. Mas convém examinarmos se realmente as famílias, de uma forma geral, apresentam essa condição de ser um porto seguro. Nós imaginamos aquelas famílias em que as pessoas, os seus membros, acordam de manhã alegres, se cumprimentando, sentam à mesa para tomar o café da manhã e partem para as suas jornadas. Ao retornar, logo entram avisando a sua chegada, as pessoas procuram se encontrar, se abraçam, contam as novidades, contam aquilo que possa ser significativo no dia que se passou. Muitas vezes se reúnem também em torno da mesa para o jantar, ou ainda juntam-se na sala para conversarem, ou para verem alguma coisa em conjunto. A família, quando é um porto seguro, quando um dos seus membros apresentam modificações, logo é percebido. O que será que está acontecendo? Aparentemente, algo está ocorrendo. E quando a família é um porto seguro, os seus membros se colocam à disposição, não para fazer perguntas, não para questionar, não para interrogar, mas aguardando para que a pessoa resolva contar o que está acontecendo. E quando a família é um porto seguro, normalmente as pessoas têm essa disposição de contar o que está acontecendo. E a pessoa vai levar ao conhecimento dos familiares o que é que está, de alguma forma, tocando as suas experiências, as suas atividades. Os familiares, de uma forma atenta, procuram ouvir de uma forma bastante amigável, bastante indicativa do interesse, da disposição em que, de certa forma, estariam dizendo: nós estamos aqui, fale o que você tem por falar.
Entretanto, pode acontecer de encontrarmos condições diferentes dessa. E, especialmente, isso pode ser observado nas situações mais difíceis. Aí nós podemos considerar o seguinte: a família deve se revestir desta condição de porto seguro quando chega a essas situações mais agudas? Quando ela procura se manifestar nessa condição, quando isso está acontecendo, provavelmente ela não sabe lidar com esse assunto. Porque provavelmente aquele que está atravessando dificuldade já sabe que não vai haver ali um acolhimento que torne a possibilidade de falar algo que ele deseja realizar. E como eu chego a essa conclusão? Que provavelmente em coisas muito menos importantes, quando relatava, não havia uma acolhida. Havia logo uma manifestação no sentido de contestar aquilo que a pessoa estava querendo expressar-se. E normalmente, e quando chega a dificuldade, evidentemente, essa pessoa talvez prefira se esconder no seu quarto, procure chegar mais tarde em casa, ficar não sei aonde, porque sabe que não vai ter um acolhimento ali necessário. Então, se porventura nós queremos nos transformar em porto seguro, isso é um aprendizado permanente e que normalmente pode ser alcançado em uma condição mais favorável quando o mar está tranquilo. E se nós exercitamos isso nessas condições, certamente no dia em que o mar estiver agitado, nós saberemos como lidar com isso. E quando o mar se apresenta agitado, é necessário, vamos supor que a pessoa ainda resolva procurar alguém para falar, mas é possível que na hora em que vem relatando já nem consegue levar avante e logo é interrompido e se defronta provavelmente com 3 possibilidades. A pessoa que está ouvindo vai procurar amedrontar a pessoa. Olha, isso que você está fazendo pode lhe trazer consequências muito ruins. Pode ser que procure despertar a vergonha na pessoa. Onde você já se viu fazer isso envergonhando a sua família? Ou pode procurar fazer com que ele desenvolva a culpa, porque muitas vezes as pessoas acham que os culpados estão no caminho de superar as suas dificuldades. E muito ao contrário. Essas 3 coisas são muito comuns na pedagogia dos lares que não são portos seguros. Então, a condição necessária é que nós saibamos lidar com isso, mas para isso é necessário que a nossa família tenha essa condição em qualquer uma das circunstâncias. Agora, o que pode acontecer em não havendo uma acolhida necessária quando a pessoa traz uma dificuldade? Eu estou falando das dificuldades mais profundas. Primeiro, talvez se esconda pelos cantos da casa. Procura fazer as suas refeições quando não mais existe alguém ali na cozinha ou na sala de jantar para fazer isso. De manhã sai sorrateiramente, sem que as pessoas percebam, sem que tenham que cumprimentar as pessoas na sua saída. E muitas vezes, esses nem retornam para casa. Talvez vão procurar em outra parte a possibilidade de haver um porto seguro. E pode ser que às vezes encontrem aquilo que não estava presente na sua casa, a possibilidade de encontrar pessoas que estejam em condições de ouvi-la. E aqui um ponto que pode nos levar é o seguinte: dentro da família, se houver um que perceba a necessidade de dar uma acolhida para aquele que está com dificuldade, mesmo que ele não consiga movimentar a família toda na direção de ser aquela família um porto seguro,
Mas quem sabe ele pode ser uma boia de salvação, não? Então, essa é uma outra possibilidade. Se nós estamos diante de situações em que não encontramos condições favoráveis dentro da família para que a família como um todo assuma essa postura, mas nós individualmente sempre temos essa possibilidade. E essa possibilidade de ser alguém que joga uma boia, que é uma salvação para aquele que está naufragando, esse papel pode ser desenvolvido não somente no lar, mas em qualquer parte em que nós estejamos. Pode ser lá no escritório que nós trabalhamos, na empresa onde nós oferecemos nosso trabalho, pode ser nas mais diferentes situações de convivência. E nós podemos encontrar, muitas vezes, não só boia, mas como também portos seguros que não são propriamente a família. Por exemplo, se nós lembrarmos aqui do CVV, Centro de Valorização da Vida. O CVV acolhe as pessoas que estejam em qualquer tipo de dificuldade, não fica exclusivamente interessado apenas em receber a solicitação de potenciais candidatos ao suicídio. De forma nenhuma. O CVV é uma boia que atende a qualquer náufrago, qualquer que seja o acidente em que a pessoa esteja envolvida. Mas nós vamos encontrar também outras possibilidades. A Luz Divina é um porto seguro também. E aqui não se trata de boias, ou pelo menos é uma coleção imensa de boias. E como é que pode ser isso? Pode ser através de uma assistência espiritual, através do trabalho, do atendimento fraterno, pode ser o passe que a pessoa recebe, pode ser os cursos em que a pessoa frequenta, pode ser as reuniões em que a pessoa participa. Então, nós podemos oferecer essa possibilidade e muitas vezes nós, como pequenas boias, quem sabe possamos jogar a boia para a pessoa e dizer, não, mas venha para cá, sem forçar. Enfim, um acolhimento adequado é aquele que predispõe a pessoa a fazer coisas que necessita. Assim, muitas vezes, mesmo dentro da família, nem sempre a família vai poder lidar com certos assuntos que ela não tem o conhecimento, não tem habilidade para isso. Então, talvez precise de um auxílio de um psicólogo, de um médico, de qualquer outro tipo de profissional. Então, a família que sabe acolher, sabe envolver a pessoa de tal forma que ela poderá vir a aceitar buscar esse tipo de ajuda fora da própria família. Entretanto, se ele estiver diante daquelas três coisas em que as pessoas estão querendo amedrontar, criar culpa ou envergonhar, é provável que não vai conseguir êxito para fazer com que a pessoa aceite esse tipo de ajuda. Então, muitas vezes, quando nós temos alguém do nosso relacionamento, da nossa família especialmente, e nós podemos nos sentir incapazes de dar um tratamento adequado para aquilo, então nós mesmos podemos procurar esses profissionais e procurar orientação de como lidar com uma situação como essa. E com isso, provavelmente, nós poderemos chegar de uma forma mais adequada, porque o profissional vai dizer como é que isso deve ser abordado, e certamente não vai recomendar o medo, a vergonha e a culpa. Não é por aí que ele vai haver a sua recomendação. Então, percebam, muitas vezes as famílias têm vamos dizer, um relacionamento mais ou menos indiferente. Não existe, vamos dizer assim, um entrosamento maior. E quando chega o grande desafio, não estará preparada para atender esse desafio. Mas vamos supor que a família não estava preparada, mas houve a crise, ela poderá, a partir daí, começar a tomar alguma atitude, alguns procedimentos
que pode, num primeiro momento, não qualificar como é a família, que normalmente é uma família acolhedora, mas pode já de saída descobrir o que não é adequado fazer. Muitas vezes, nós ouvimos muitas histórias quando alguém da família chega, relata alguma coisa e que é absolutamente inaceitável. Havia até ameaça, olha, vou colocar você para fora de casa. Isso acontece nas situações, no momento onde é mais importante o apoio. E o apoio falta. Então, esse é o ponto. Se nós quisermos partir do momento em que ainda não nos apresentamos como um porto seguro, mas começar primeiramente a aprender o que não é conveniente fazer. Não queira resolver coisas para a qual você não tem a capacitação. Como já disse, é necessário procurar ajuda daqueles que, de alguma maneira, possam ajudar nesse tipo de encaminhamento. Então, e nós, como é que estamos? Já estamos exercitando, pelo menos, como é que nós jogamos a boia? E isso, a ninguém é negada a possibilidade de ter esta capacidade. E aquele que joga a boia tem aquelas condições, sabe ouvir, não critica, recepciona a pessoa, reconhece o sentimento que a pessoa está vivenciando, não vai ser através de recusar a aceitação daquilo que a pessoa está fazendo que ela vai encontrar o caminho para poder ajudar. O ponto de partida é aceitação. É aceitar a pessoa justamente do jeitinho que ela está. Quando nós desenvolvemos a capacidade de aceitação, o outro começa a ter confiança em nós. E a confiança é o primeiro passo para que nós possamos começar a ajudar. Ou, pelo menos, para sermos capazes de indicar o caminho para que isso aconteça. Portanto, nós que somos navegantes na vida, procuremos sempre que for necessário o porto seguro, mas sejamos antes também não só tripulantes da navegação, mas também administradores do porto seguro, e que façamos isso de uma forma conveniente.